Muito boa noite a todos. Tudo bem com vocês? O nosso boa noite então para vocês aqui no salão. O nosso boa noite também para quem nos acompanha pelas redes sociais. Que a gente nessa noite aqui de hoje a gente consiga aproveitar bastante, aproveitar para desacelerar, porque a gente chega agitado, né? E a gente, quando eu falo a gente, somos todos nós, porque da porta para fora a vida é assim. Mas aqui é aquele lugar que a gente sabe que encontra o equilíbrio que a gente vem atrás, né? Então, que nessa noite de hoje, né, já nessa sintonia mais tranquila que se faz presente, já também envolvidos pelos nossos mentores, pelos mentores aqui do nosso trabalho, que a gente consiga se lembrar do porquê que a gente veio aqui essa noite, do que a gente veio buscar, e lembrar que a gente fez um grande avanço. A gente escolheu vir aqui mais essa noite, a gente escolheu mais essa noite vir aqui, orar, agradecer, também fazer os nossos pedidos, também sintonizar e evoluir, né? Evoluir através da espiritualidade, principalmente da doutrina espírita. Então, que a gente consiga nessa noite de hoje, juntos aqui, aproveitar e desfrutar desse momento tão importante para cada um de nós aqui essa noite. Como é de comum costume nosso, né, a gente pede a gentileza de vocês de desligarem os celulares, a gente conseguir aproveitar de fato esse tempo sem a influência do aparelho celular. A gente também lembra para vocês, né, certamente parte de vocês já sabem, dos lugares aqui dos médiuns para facilitar. Então, os assentos mais próximos aqui da porta, o do banco próximo da parede aqui do lado direito de vocês também no corredor, isso tudo para facilitar o fluxo do passe, tá bom? E aí a gente sempre lembra também vocês que a gente tem alguns eventos na nossa casa. E aí tem um evento chegando, que eu estava vendo aqui, é o evento da Noite da Pizza. Vocês vão ver esse cartaz aqui, ó, certamente ao longo aí do Paz e Amor, ali no muralzinho na lateral, através ali do WhatsApp, das mídias sociais, sempre tem muitas informações, mas essa Noite da Pizza ela vai acontecer no dia 30 de maio, que é um sábado, das 7 às 23, ali no salão da Igreja Cristo Rei. E aí a gente tem um cardápio variado para adquirir os convites lá na livraria e vamos aproveitar para comer bem e também ajudar, é claro, a nossa casa aí nos eventos. Muito bom. Outra coisa que eu vou pedir para vocês hoje, no término do trabalho, a gente vai ter um minutinho. Então, depois da prece final, segura um minutinho só mesmo, que a gente vai passar um vídeo aí especial para vocês. Então, que a gente não esqueça desse vídeo, que agradecer também é parte do nosso papel. A gente, mais uma vez, agradece a atenção de vocês. Para essa noite de trabalho de hoje, a gente vai contar com a Lica para fazer a prece de abertura para nós. O Felipe vai fazer a leitura do Evangelho e da mensagem. A Alessandra vai fazer as vibrações. A prece final, a Laurice. E a nossa palestra da noite hoje vai ser com a nossa amiga Sandra Podadeira. Ela vai falar para nós do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, não separar o que Deus juntou. Então, que a gente possa ter um bom início de trabalho e uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus possa nos envolver nesse instante, no seu amor, na sua paz. Vamos agradecendo a Deus por nos permitir estarmos aqui essa noite. Vamos entregando a espiritualidade presente, todas as nossas dificuldades, as nossas aflições, os nossos problemas, tudo aquilo que nos trouxe essa noite. E vamos tendo a certeza que ao sairmos daqui, sairemos muito mais fortalecidos e amparados. Vamos aproveitando esse verdadeiro banquete espiritual, que a espiritualidade preparou com muito carinho para nos receber. Vamos envolvendo a nossa palestrante com muito carinho e abrindo os nossos corações e os nossos pensamentos para absorver o máximo
a lição da noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Livro Momentos de Sabedoria, de Nelson Moraes. A mágoa. Sentimento que encarcera, força do mal no pensamento, gerando a dor e o sofrimento e a angústia que dilacera. Se em ti ameaça surgir, destilando fel amargo, teu coração sofre um embargo e a tua mente para de discernir. Talvez seja o momento de renovar teus pensamentos, usando muita compreensão. Do capítulo 23, não separar o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento. E chegaram-se a ele os fariseus, tentando-o e dizendo: é porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Ele, respondendo, lhe disse: não tendes lido que quem criou o homem, desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse: por isso deixará o homem pai e mãe, e ajuntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne, não separe logo o homem que o Deus ajuntou. Tá bom? Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, a todos vocês que estão aqui presentes e aos que estão, nas mídias digitais. Agradeço à equipe por me convidar e é sempre uma grande oportunidade de aprendizado, porque quando nós estudamos, aprendemos muito mais do que realmente podemos passar. É uma lição bastante, vamos dizer assim, séria, mas também a gente quer que ela seja acompanhada com uma certa leveza. Então nós vamos ver que não separeis o que Deus juntou no capítulo 22. E quando a gente fala em Deus, a gente vai dizer que a união realmente que agrada a Deus é o amor. O Espiritismo nos ensina que Deus junta através do quê? Da afinidade espiritual e do amor real. E que Deus juntou são as uniões baseadas nas afeições sinceras que propiciam o quê? O progresso mútuo. É isso que Deus espera, nessas afeições tão sinceras e no crescimento mútuo. É isso que se espera. E, principalmente, é uma grande oportunidade de crescimento espiritual e reajuste. Mais reajuste ainda. Aí a doutrina espírita também nos diz que o casamento é, assim, um avanço muito grande na história da humanidade. E a extinção dele seria um retrocesso. Então, o casamento é algo, ainda hoje, extremamente importante nesta etapa da nossa existência terrena, no estágio evolutivo da Terra. Aí também ele vai dizer, porque é um capítulo que se fala da indissolubilidade do casamento e do divórcio. E para nós, no Espiritismo, o divórcio, ele não é considerado um crime. Vejam bem, não é considerado um crime, mas uma lei humana necessária para dissolver uniões que já haviam acabado, adoecido de fato. Então, elas adoeceram e acabaram de fato. Principalmente por falta da harmonia, do equilíbrio e da falta do amor. Então, o divórcio vai existir. Entrando exatamente nesse capítulo, não separeis o que Deus juntou, ele é um dos menores capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Um dos menores. E nesse capítulo, que é interessante, não há instruções dos espíritos. Não há instruções dos espíritos. Kardec é que comenta esse capítulo. E aí ele vai dizer, e vai tomar exemplos do Evangelho, principalmente de Mateus, do capítulo 9, e vai abordar: não separeis o que Deus juntou,
a indissolubilidade do casamento e a separação ou o divórcio. E aí Kardec nos vai trazer umas lições bem importantes. Ele vai dizer que realmente o fato de que se casamentos não são indissolúveis, eles podem se dissolver, eles podem se romper. Ele diz exatamente isso, pode, mas nós vamos ver quais são as consequências também disso, e vários espíritos aqui que eu busquei vão nos auxiliar para que a gente possa entender. Ou seja, o fato de se ter, de conviver e escolher alguém para partilhar a nossa existência, não é algo assim que determina que seja obrigado a terminar essa existência com esta pessoa. Ponto. Mas aí a gente vai recorrer ao capítulo, ao Livro dos Espíritos, na pergunta 940. Aí eles vão perguntar assim, Kardec pergunta, porque essa coisa de afinidades, de casamento e de divórcio, Kardec também aborda em outras obras. E aí ele pergunta, mas não seria muito difícil viver a vida inteira com uma pessoa que lhe é antipática? E a gente pergunta, será que é difícil viver uma vida inteira com uma pessoa que é antipática? Mas aí ele vai dizer assim, os espíritos vão responder, as vossas leis é que obrigam a viverem assim, que obrigam vocês a viverem assim, porque não é uma obrigatoriedade da lei divina. Ou seja, muitas pessoas se determinam e acham que é obrigatório viver com determinadas pessoas, mas nem sempre isso acontece. Aí essa informação, para que a gente possa pensar realmente, é uma informação que vem dizer assim, não é porque a pessoa é antipática que você vai abrir mão, vai afrouxar o seu relacionamento numa vida conjugal. Isso não é uma desculpa. Uma vez que se escolhe alguém para viver essa vida, a gente vai escolher. Mesmo que às vezes as pessoas, ou a pessoa é antipática ou acaba se tornando antipática. Isso não é um sério motivo para que você possa achar um motivo da separação. Bem, aí aqui a gente vai dizer assim, o Espiritismo ele vai nos propor que a gente possa procurar um ponto de equilíbrio para essas relações. E qual é esse ponto de equilíbrio? Quando nós escolhemos alguém que vai assim, estar dividindo conosco afetivamente toda a nossa vida, a gente tem que ter um ideal. E que essa relação ela possa perdurar a vida inteira. Que ela possa perdurar a vida inteira. Aí muitos perguntam, mas por que ela vai ter que perdurar a vida inteira? Aí vem uma explicação. Porque se você tem um relacionamento e ele se rompe, né? Ele nunca se rompe porque está bom. Isso é passivo. Ele se rompe porque alguém feriu alguém, alguém machucou alguém. Então, a separação nunca é feliz. Então, não existe separação feliz. A gente vai ver que a separação, ela sempre está relacionada com um processo de tristeza, de dor, de sofrimento e de que algo não deu certo. Aí vem a doutrina espírita e nos vai explicar o quê? Que não existe planejamento de separações. Como assim? Não existe? Não está planejado antes de reencarnarmos as separações? Não. Dentro da doutrina espírita, estudando, nós vamos ver que não existe esse planejamento. Não é algo assim, eu vou nascer, vou reencarnar, vou casar com uma pessoa, vou ficar 10 anos casada com ela, depois eu vou me separar e casar com outra pessoa. Na doutrina espírita, isso não está previsto. As separações não está prevista. Aí o que nós vamos ver? Que a doutrina vai explicar isso. Porém, por que existe as separações? Sempre existirá situações em que, de repente, as circunstâncias desses relacionamentos se tornam muito difíceis. Muito difíceis mesmo. E que a separação se apresenta como um mal menor. Por isso que não está na lei divina.
Por isso que não é planejado uma separação no plano reencarnatório de cada um de nós. Porque se é um mal, ela não está dentro da lei divina. Mas a gente tem que entender que muitas vezes é um mal menor. Então ela é um mal, mas pode ser um mal menor. E é isso que às vezes nós vamos ver e que a gente tem visto muito ultimamente. Aí Emmanuel, no livro, no Encontro Marcado, ele vai dizer assim que as separações, elas são sempre lamentáveis, embora às vezes sejam necessárias. E a gente tem visto muito, muito isso. Quando nós dissemos que o casamento, ele tem que existir, porque se ele não existisse seria um retrocesso, eu concordo. Mas nunca em toda a existência humana a gente tem visto relacionamentos tão doentios como a gente tem visto ultimamente. Então, aqui, continuando com o Emmanuel, ele vai dizer exatamente isso. Essas separações, elas são sempre lamentáveis, por quê? Elas denotam uma falência nesse processo, nesse relacionamento, que deveria perdurar. Agora, as separações, elas são necessárias quando se percebe o quê? Que a relação não tem mais condições de sobreviver. Existe agressão de parte a parte, o amor adoece, as pessoas se ofendem, se agridem. Já não existe companheirismo, existe um risco físico e agressões físicas e morais. Essa lição, esse livro, é de 1960 alguma coisa. Se passaram muitos anos e isso ainda é tão atual como a gente tem visto ultimamente. As pessoas, elas vivem num nível de violência indescritível e de indiferença, de dor, que produz tanta infelicidade que o mais viável é o quê? A separação ou o divórcio. Emmanuel nos diz que a separação pode ser uma medida de socorro. Realmente, eu concordo, é uma medida de socorro. E ele ainda vai além. É uma bênção necessária para evitar males maiores. E a gente tem visto males maiores constantemente. A gente vai encontrar no Livro da Esperança, e aí é algo que vai dizer para nós que nem sempre vale a pena uma separação, que nem sempre o mais recomendável é uma separação. E ele vai explicar, Emmanuel vai explicar na psicografia, de Chico Xavier, uniões de prova. Aí ele nos diz que muitas vezes nós temos a sensação de que se precisa desistir de alguém. Eu quero porque quero me separar, porque o relacionamento está muito difícil e antes de decidir fazer isto, aí vem Emmanuel, invista tudo que puder para salvar essa relação. Invista tudo que puder para salvar essa relação. Por isso que é o Livro da Esperança. A cobrança geralmente é pela consciência. É a nossa consciência que vai nos cobrar. Então, se eu não fizer tudo para salvar essa relação, amanhã, quando eu estiver pensando por que não deu certo, vai com certeza virar à minha mente que eu não tentei de tudo, que eu não tentei o máximo, que eu não me esforcei o máximo para que isso desse certo. E aí isso pode provocar um remorso, um sofrimento muito grande. Aí se falta alguma coisa, se falta ainda essa persistência, se falta essa insistência para que a gente possa, aí Emmanuel diz assim, volte e faça. Se eu tiver em mente, eu poderia ter tentado alguma coisa assim, eu poderia ter tentado algo melhor, vá, volte e faça. Para que não exista depois esse arrependimento, esse sofrimento, esses sentimentos negativos que podem gerar em nós, que podem até nos transformar. Volte e faça. Se na tentativa de sair de uma relação, a consciência nos acusa que não tentamos tudo, pode ter certeza que a dívida permanece. Aliás, Emmanuel termina o capítulo assim.
que se você não tentar de tudo, a sua consciência te cobra e você viu que falhou em alguma coisa, pode ter certeza que essa dívida com esse companheiro, com esse parceiro, com essa companheira, essa parceira, essa dívida vai permanecer. Então, a consciência de uma relação que foi rompida, que se dissolveu, muitas vezes é por não ter tentado terapias, por não ter tentado possibilidades de cura, tratamentos espirituais, que a casa oferece muito, né? Exatamente isso. Procure investir em todas essas áreas, para que você não tenha uma sensação de que realmente fracassou naquela relação e naquela encarnação. E isso a gente pode fazer com que esses espíritos, quando isso acontece, esses espíritos, eles se buscam, eles vão se buscar em outras encarnações. Por quê? Para tentar resolver algo que ficou inacabado. Mas isso necessariamente, quando lemos isso, não queremos dizer que quando esses espíritos que não se resolveram naquela reencarnação, que algo saiu não de acordo com o planejamento reencarnatório, que algo se dissolveu, não quer dizer que eu vá voltar como marido e mulher. Isso está bem nas leis de ação e reação, de causa e efeito e de planejamento reencarnatório. Que a gente possa também perceber isso. Muitas vezes, não vou deixar de vir junto, mas posso vir como mãe e filho, pai e filha, e nem sempre como marido e mulher. Isso não é uma via de regra, é algo que pode acontecer. Vai acontecer muito quando há um problema, principalmente de lei de causa e efeito. Aí sim nós veremos muitos casais que vão se procurar, vão se reencontrar em outras reencarnações e como marido e mulher. Então a gente tem que pensar bem o que fazemos, como fazemos, o que decidimos, o que planejamos. E muitas vezes se erramos, a partir dali, é como diz Emmanuel, vá, tente e faça. Faça sempre mais e melhor. E existe essas situações e que é realmente necessário, na lei de causa e efeito, voltar realmente como marido e mulher. Ainda existe, quando a gente diz isso, quando se volta como marido e mulher, nós, na área da psicologia, quando a gente vai estudar as razões, os sentimentos, as emoções, a gente vai notar que muitas vezes o que se falhou ou o que ficou foram as mágoas e ressentimentos. E por baixo dessas mágoas e ressentimentos ainda existe aquela fagulha do amor. Por isso que muitas vezes muitos casais vão retornar nas reencarnações. Vão suplantar as mágoas, os ressentimentos e, é claro, deixar se aquecer pelo amor. Aí a doutrina espírita vem mais uma vez em nosso auxílio e ela nos explica que a grande maioria, eu acho assim que a esmagadora maioria das relações, dos casamentos, das uniões atuais, elas são relações provacionais. Todos, né? É uma grande maioria. Porque existe lá, Martins Peralva, ele faz assim uma síntese dos casamentos. Mas nós tenhamos a certeza que aqui, neste momento agora, plano Terra, século XXI, ainda a grande maioria dos casamentos são provacionais. O que quer dizer isso? Que é uma união, que é um reencontro de almas para reajuste de erros passados e buscando o aprendizado e a evolução mútua. Quando estamos num casamento, num relacionamento, os dois tendem a crescer. Quando a coisa falha, os dois ficam se culpando ou ressentidos ou magoados, que é algo muito difícil de ser trabalhado. Para que a gente possa ter mais uns minutinhos, eu encontrei uma crônica que vai assim fazer uma analogia do tipo de casamento. Essa crônica vem lá do Momento Espírita,
Essa parte, essa crônica foi escrita por Rubem Alves, que é um escritor nosso, muito famoso, e foi retirado lá do Recanto das Letras. E é uma crítica tão inteligente, é uma analogia tão inteligente, eu me identifiquei. E eu acredito que depois de eu ler e falar com vocês, vocês também possam se identificar e ver, né, o tipo de casamento. E ele vai dizer assim: depois de muito meditar sobre o assunto, que é o casamento, eu concluí que os casamentos e os relacionamentos são de dois tipos. Há os casamentos do tipo tênis, e há os casamentos do tipo frescobol. Todo mundo conhece, né, o que é frescobol. Então ele diz que tem esses dois tipos de casamento. Adorei. Os casamentos do tipo tênis são uma fonte de raiva e ressentimento e terminam sempre mal. É o que a gente vê, né, nas partidas de tênis. Pá, joga uma raquete, se enfurece. É isso aí, esse casamento geralmente termina mal. Agora, os casamentos do tipo frescobol são uma fonte de alegria e têm a chance de ter vida longa. Concordo. O tênis é um jogo feroz. O seu objetivo é derrotar o adversário. E a sua derrota se revela no seu erro. Ele errou. O outro foi incapaz de devolver a bola. Joga-se tênis para fazer o outro errar. É o que a gente vê. O bom jogador é aquele que tem a exata noção do ponto fraco do adversário. Nossa! E é justamente por aí que ele vai dirigir a sua cortada. Né? Às vezes não é isso que às vezes a gente vê em alguns casamentos? Até nos nossos, de repente, a gente está numa partida de tênis. Né? O prazer do tênis se encontra, portanto, justamente no momento em que o jogo não pode mais continuar, porque o adversário foi colocado fora do jogo. Termina sempre com a alegria de um e a tristeza do outro. O frescobol se parece muito com o tênis. 2 jogadores, 2 raquetes e uma bola. Só que para o jogo ser bom, é preciso que nenhum dos dois perca. Se a bola veio meio torta, a gente sabe que não foi de propósito. Faz o maior esforço do mundo para devolvê-la no lugar certo para que o outro possa pegá-la. Né? Frescobol é assim na praia. Ok. Não existe adversário porque não há ninguém a ser derrotado. Aqui os dois ganham ou ninguém ganha. E ninguém fica feliz quando o outro erra, pois o que se deseja é que ninguém erre. O que errou pede desculpas, o que provocou o erro se sente culpado. Mas não tem importância. Começa-se de novo esse delicioso jogo em que ninguém marca pontos. Bola vai, bola vem, cresce o amor. Bola vai, bola vem, cresce o amor. Ninguém ganha para que os dois ganhem. Ninguém ganha para que os dois ganhem. Exatamente isso no relacionamento. Não há essa disputa, não há adversários. E se deseja, então, que o outro viva bem, eternamente, para que o jogo nunca tenha fim. Eu nunca vi uma analogia tão perfeita de casamentos. Eu acho que, ora, às vezes a gente vive num jogo de tênis, mas o que é ideal é que a gente viva sempre num jogo de frescobol. Pensemos nisso. Juntos, no mesmo jogo, numa mesma existência. O bom jogador será sempre aquele que conhece o companheiro e que, acima de tudo, deseja vê-lo feliz. Que nós, às vezes, tenhamos, né? Às vezes o casamento passa por um momento do jogo do tênis, mas que nessa empreitada, nessa jornada terrena, a gente reflita muito mais, a gente possa, né, com leveza e frescor, jogar mais frescobol.
E que Jesus, esse divino mestre, nos abençoe hoje, agora e sempre. Obrigada, Sandra, pela palestra, pelos ensinamentos. Que nós possamos levar a vida mais leve, mais tranquila, não querendo derrotar o nosso próximo, e sim ajudarmos-nos mutuamente a caminharmos juntos. Que nós possamos, nesse momento, já mais ligados com a espiritualidade, já mais ligados com o nosso mentor espiritual, acalmando os nossos pensamentos, fechando os nossos olhos, sentados de uma maneira confortável, já prontos e receptivos ao passe. Esse ambiente já foi tão bem trabalhado desde as primeiras horas da manhã, para receber cada um de nós que aqui está presencialmente, cada um daqueles que nos assiste pelas mídias sociais, que nós possamos juntos nos confraternizar nessas energias de amor, de paz, de refazimento, recebendo no nosso coronário, no ponto mais alto de nossa cabeça, luzes brilhantes que vêm do mais alto e ali adentram, clareando os nossos pensamentos, clareando aquilo que nós imaginamos, retirando formas pensamento negativas, colocando luz, paz, amor, fraternidade. No nosso frontal, no meio da nossa testa, um vértice lindo abre-se e vários pensamentos bons, várias orações, várias visualizações de Jesus, dele sentado com seus apóstolos, dele junto conosco, entram pelos nossos olhos, pelo frontal, pelos nossos olhos da espiritualidade. E neste momento, os nossos pensamentos e aquilo que Jesus nos coloca como verdade, como amor, a caridade, a fraternidade, vão nos relaxando, fazendo com que o nosso corpo físico fique tranquilo e os nossos pensamentos mais alinhados com a espiritualidade também vão recebendo essas energias do passe. O nosso laríngeo é limpo, higienizado, para que nós possamos emitir mais palavras de conforto, mais palavras amenas, menos palavras ríspidas. Que nós possamos dizer ao nosso irmão somente aquilo que gostaríamos de escutar. Que nós possamos emitir pensamentos bons, pensamentos que gostaríamos que nos fossem emitidos também. Do nosso cardíaco, uma luz rósea intensa, alivia tristezas, alivia dores e coloca ali a mão de Jesus, confortando-nos em todas as nossas necessidades mais íntimas. Ele sabe daquilo que nós precisamos. Basta abrirmos o nosso coração a Ele, a nossa mente, os nossos olhos espirituais. O nosso gástrico, esplênico, genésico também são reenergizados de forma a manter o nosso equilíbrio físico, nosso equilíbrio perispiritual também. Toda essa energia desce pelas nossas pernas, plantas dos pés, sobe ao básico, no ponto mais baixo de nossa coluna, e as nossas vértebras vão todas sendo iluminadas. Neste momento, somos luz com o Pai Maior, somos luz com esta casa de paz e amor, e que nós possamos, neste momento, visualizarmos o nosso lar, todas aquelas pessoas que moram conosco, e emitimos para lá, neste momento, muita luz, o Evangelho aberto sobre a mesa, lembrando-nos sempre da importância do Evangelho no lar, da importância de termos um lar equilibrado em pensamentos, em palavras, em atitudes. Ali, no seio da nossa família, criamos nossos filhos, nós nos desenvolvemos
E é ali que Jesus trabalha cada um de nós no seu melhor. E que esse melhor possa ser dividido com os nossos vizinhos, com todas as pessoas que moram no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, no nosso planeta. Este nosso lindo planeta Terra transforma-se em luz. Todas essas energias, neste momento também, são voltadas às nossas águas, de forma a que ali, em cada garrafinha, seja colocado o lenitivo necessário para que você possa ter força espiritual, vontade espiritual, para que você possa, sim, melhorar-se a cada dia, para que a sua reforma íntima não seja um fardo, e seja, sim, o necessário para o seu crescimento moral e espiritual. Pois é para isso que aqui reencarnamos, é por isso que aqui estamos, e é por ela também que nós vamos crescer, estudar, sempre, até o dia de retornarmos à pátria espiritual. Que essas energias boas sejam levadas a todas as salas daqui do Paz e Amor, a todos os colaboradores que de tão boa vontade vêm aqui, que estudam, que ensinam, a todos aqueles que vêm aqui buscar conhecimento, luz e paz. Que nós possamos devagarinho já sentir o nosso corpo aqui de volta, na casa de Paz e Amor. Que nós possamos guardar toda essa energia que veio do plano espiritual maior para cada um de nós, para cada um dos nossos familiares, para cada um daqueles nossos irmãos espirituais que aqui estiveram durante essa noite para o aprendizado, para o fortalecimento necessário. Que nós possamos agradecer a Jesus por todos os ensinamentos dessa noite. Nós vamos seguindo neste momento para a prece de encerramento e depois, na sequência, o vídeo falado inicialmente. Pai de infinito amor e misericórdia, através do Mestre Jesus, te agradecemos por mais essas benesses aqui recebidas. Agradecemos a nossa irmã Sandra, que preparou todo esse lenitivo para nós e que possamos refletir durante toda a semana, procurando sempre fazer o melhor por nós mesmos, pelo nosso semelhante. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, envolvendo-nos de volta aos nossos lares, que tenhamos uma semana repleta das suas benesses e que na próxima semana possamos estar aqui novamente para mais um banquete das tuas bênçãos, Senhor. Que assim seja, com a graça de Deus. E pedimos a todos que aguarde mais um minutinho para o vídeo que vai ser passado. Muito obrigada. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.